Olá, pessoal. Eu sou o professor José Rodarte. Eu ministro aulas de finanças corporativas em vários programas de MBA de várias instituições. Em alguns programas recebemos alunos que não tiveram oportunidade de conhecer matemática financeira na sua formação e também na área em que atuam. Portanto, nunca manusearam uma calculadora HP12C, tendo inclusive até um pouco de rejeição. Minha intenção é fazer alguns vídeos tutoriais para ajudar a esses alunos ou a você, mas sem aprofundar muito. Ou seja, vamos utilizar poucos recursos dela, mas exatamente os mais necessários para o nosso dia a dia. Para aqueles que ainda não possuem a calculadora física e que não querem ou não podem investir, existe uma solução bem simples, mas é preciso um smartphone com uma boa tela ou um notebook. Hoje existem muitos emuladores excelentes, alguns com versões free para baixar. Na maioria eles trazem a própria carinha da HP, como vocês podem ver aí. Para dar o devido crédito, eu estou usando o emulador Web HP 12C Emulator. É uma versão gratuita que pode ser utilizada em qualquer dispositivo, já que não utiliza, você não precisa baixar, você utiliza qualquer navegador de internet sem necessidade de baixar qualquer aplicativo. Para smartphone tem até versões free. As versões pagas são bem baratas e evitam as publicidades indesejadas. Então vamos para dar início, só um pouco de história. A HP12C foi lançada em 1981, não utilizando a álgebra comum. Ela usa a lógica RPN, que é notação polonesa reversa, de um matemático polonês, Jan Łukasiewski. É uma calculadora financeira, programável, utilizada para cálculos financeiros como juros compostos, taxas de retorno, amortização, e ela também introduziu o conceito de fluxo de caixa nas calculadoras, utilizando sinais distintos como de entrada e de saída de recursos. Para iniciar esse tutorial, gostaria primeiro que você visse bem como ela é e vocês já podem ver que ela tem algumas características peculiares. Muita gente fica indignado porque não acha o sinal de igualdade. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas vejam que algumas teclas elas possuem até três funções. Elas apresentam aí três atribuições. Isso significa então que elas podem ser acionadas e, dependendo da forma como ela for acionada, ela vai é, a, agir de uma forma, né? Vai ter uma atribuição de uma função que foi previamente estabelecida. Veja esse exemplo aqui que eu estou apontando. Aqui nós temos três funções. Temos o valor presente, que é esse PV, valor presente da tradução, né, do inglês. Nós temos aqui em laranja o valor presente líquido e aqui embaixo nós temos o fluxo de caixa no momento zero ou no ano zero, no ano de iniciamento que inicia o investimento. E aí vocês podem ver então que nesses três que nós temos as três cores. E então como é que a gente pode fazer para acionar qualquer uma dessas cores, essas funções? Na função branca, é a função primária, só de apertar essa você já está acionando a função branca. Agora, como fazer para acionar então a função azul e a função laranja? Simplesmente você vai convidar essa tecla e essa aqui. Então, se você acionar a função, se você quer acionar a função em laranja, primeiro você pede ela, ela apareceu aqui, então vai ser acionada exatamente a função laranja. Agora, se você quer a função em azul, você convida, ela abre uma porta para que essa função azul possa ser então inserida. Então essa é a forma que a gente pode acionar as diversas funções. Isso acontece com todas as outras aqui também, ok? Nesse caso aqui, eu acionei, na branca eu quis o valor presente, na laranja eu quis acionar o valor presente líquido e na função azul eu quis inserir um dado no meu fluxo de caixa, que era o dado do momento inicial do investimento. Claro que isso aqui a gente vai falar depois, mas inicialmente isso é importante saber que a tecla ela tem múltiplas funções. Uma outra coisa que você precisa fazer também é que nesse caso é entender que a HP ela tem a possibilidade de trabalhar com várias casas decimais. Nesse caso aqui, no sistema brasileiro, nós temos os centavos, que é separado por uma vírgula. Então aqui nós temos dois zeros,
né, depois da vírgula, mas a gente pode alterar. Podemos trabalhar sem casas decimais, como também podemos trabalhar com 4 casas decimais ou com 6 casas decimais. Isso vai depender do tipo de cálculo que você estiver fazendo. Às vezes você precisa de mais precisão, você pode aumentar o número de casas. Então, fique à vontade. Eu gosto de trabalhar com 2 casas, principalmente porque trabalhamos com a parte mais financeira. Ok, também nós podemos fazer alguns ajustes que às vezes vêm de fábrica, não adaptado ao modelo brasileiro, exatamente em relação à data. Em alguns momentos a gente precisa utilizar a data e nesse caso a gente precisa ajustá-la. Está vendo aqui nessa tecla que nós temos um formato de dia, mês e ano, que é o utilizado no Brasil, mas temos também o modelo norte-americano que poderia usar mês, dia e ano. Então, para ajustar, nós temos que chamar a tecla azul. Então, nós apertamos o G e agora temos dia, mês e ano, como vocês podem ver aqui. Fizemos esse ajuste. Por último, nós vamos também ter que, em todo momento que nós formos fazer um novo cálculo, a gente precisa apagar a memória. Principalmente se nós formos utilizar cálculos financeiros, no qual o valor do dinheiro ele altera no tempo. Então, se você for trabalhar com juros compostos ou for trazer um valor futuro a valor presente, você precisa alterar. Nessas teclas você insere alguns dados, mas se for alterar a operação, se vai ser uma nova operação, você precisa apagar esses registros financeiros. Aqui nós temos um conjunto de teclas que podem apagar alguns registros, e nesse caso você vai precisar apagar esse registro aqui, ó. Então você aciona laranja e apaga aqui os registros financeiros. Mas se você quiser apagar todos os registros da máquina, você também pode fazê-lo. É só acionar esses registros aqui, ó. Você apaga não só o visor, mas como toda a memória, toda a pilha de memória que estava nessa máquina. Ou então, se você estava digitando alguma coisa e não se interessou, você não precisa acionar o laranja, você pode simplesmente acionar a parte branca que está pedindo para apagar o número que você acabou de digitar. Então você passa a ter um visor com o zero aqui. Entretanto, não se esqueça, o fato de ter um visor apresentando um zero, se você não apagar os registros financeiros, a máquina já guardou alguns registros anteriores. Então, toda vez que for fazer um novo cálculo, é preciso acionar e apagar os registros financeiros. Ok? Isso aí é importante, senão você corre o risco de ter um resultado achando que o resultado está correto e, na verdade, esse resultado não está correto. Ok, essa é a primeiro tutorial. Nós daremos sequência avançando em outras operações. Obrigado.